Olá, bom dia! Estamos felizes por mais um dia, pelas bênçãos de Deus que Ele nos concede, pelo despertar feliz, não é verdade? De mais um dia. Devemos sempre agradecer ao nosso Deus, porque é Ele que derrama suas bênçãos nas nossas vidas. Nós iremos estudar, dar continuidade na historinha de Daniel, que durante esta semana nós estamos estudando sobre Daniel. Também iremos estudar sobre fala, escuta, pensamento e imaginação. E hoje nós temos uma atividade muito legal para vocês. Eu trouxe uma atividade aqui muito legal. Ok, meus amores? Mas antes de qualquer atividade, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar ao nosso Deus, não é? Pedir as suas bênçãos, que Ele derrame as suas bênçãos durante todo o nosso dia. Então vamos lá? Vamos orar? Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia, por mais esta manhã. Queremos te pedir que o Senhor venha derramar as tuas bênçãos aqui na nossa vida, nos ajudando na realização das nossas atividades. Fica com cada família, fica com cada filho teu. Nós te pedimos essas bênçãos no doce nome de Jesus. Amém, que bom! Então vamos agora à nossa historinha de hoje, que dá continuidade à historinha de Daniel. Vocês ouviram ontem, né, sobre Daniel, que ele era um homem, um jovem muito obediente. Os soldados invadiram a sua cidade, o levaram como cativo, como escravos presos, né, para o reino de Babilônia. E lá eles foram e ficaram lá. Então o rei resolveu dar um banquete para escolher os jovens mais bonitos, jovens mais sábios que se tornavam durante aquele período que eles ficariam lá. Então assim o rei fez um banquete e ofereceu. Só que Daniel e seus 3 amigos, eles não comeram daquela comida que o rei serviu, porque tinha bebidas fortes, eram comidas que eles não comiam. Então eles só se alimentavam de quê? De alimentos saudáveis, das frutas, verduras, legumes, não é verdade? O que nós estamos aprendendo também, porque quando a gente se alimenta desses alimentos saudáveis que Deus deixou para nós, o que acontece? Nós nos tornamos mais inteligentes, mais bonitos, mais corados, mais fortes, mais sábios, não é? E foi isso que aconteceu com o jovem Daniel e com os seus amigos. E aí Deus deu sabedoria também para Daniel interpretar os sonhos de algumas pessoas. Tiveram alguns sonhos lá na prisão que ele pôde interpretar. E também o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, rei Nabucodonosor. Só que quando ele se acordou, ele se esqueceu do que ele tinha sonhado. E ele mandou chamar os sábios daquela região, as pessoas que adivinhavam as coisas, e ninguém soube dizer o sonho do rei Nabucodonosor. E ele falou que se não tivesse alguém que interpretasse o seu sonho, ele ia mandar matar todas aquelas pessoas ali. E aí alguém falou para o rei que tinha um rapaz que interpretava os sonhos, que era quem? Daniel. Mas era Deus que deu sabedoria e dava sabedoria para Daniel, para que Daniel pudesse interpretar os sonhos. Então o rei imediatamente mandou chamar quem? Mandou chamar Daniel. E então Daniel foi lá com o rei, não é? E o rei falou que ele tinha sonhado, mas ele não lembrava, ele estava confuso, ele queria lembrar qual era o sonho que ele tinha sonhado. Então Daniel pediu licença para o rei, foi lá no seu cantinho, se ajoelhou e orou a Deus, pediu sabedoria de Deus, pediu que Deus o ajudasse a interpretar aquele sonho, que lhe mostrasse o sonho de Nabucodonosor. E assim Deus fez. Deus mostrou o sonho, mostrou tudo que o rei tinha sonhado. E aí Daniel
foi novamente lá com o rei e falou que ele tinha sonhado com uma grande estátua e a cabeça da estátua era de quê? De ouro, os braços e o peito eram de prata, os quadris e a coxa eram de bronze, as pernas de ferro e os pés eram de barro. E o rei ficou, de boca aberta, né? Prestando atenção no que Daniel estava ali explicando no seu sonho que ele tinha tido. Como é que Daniel sabe disso? Era o Deus de Daniel que lhe mostrou o seu sonho quando ele estava o quê? Orando, porque Daniel era fiel, era um jovem fiel a Deus, temente a Deus. E ele também falou que aquela estátua representava o quê? Simbolizava os reinos que viriam, não é? Então, o rei ficou muito encantado com o que Daniel lhe falou e lhe deu presentes, lhe deu muitas coisas e também colocou Daniel como governador dali de Babilônia e chefe dos sábios. E sabe o que Daniel lhe pediu? Daniel pediu que o rei concedesse os seus 3 amigos para serem seus auxiliares, para ajudar ali naquele reino. E o rei ficou feliz porque Daniel tinha interpretado e concedeu, né, o pedido de Daniel. Colocou os seus 3 amigos também como ajudantes de Daniel. E Deus o abençoou muito. E sabe, o rei ficou tão feliz que mandou fazer uma estátua muito grande, uma estátua, parecida com a que ele tinha sonhado. E todas as pessoas deveriam o quê? Adorar aquela estátua. No dia da inauguração, deveriam adorar aquela estátua. E chegou o dia, né, de adorar, e todas as pessoas vieram. Muitas pessoas daquela redondeza vieram todos para adorar a estátua. Sabe, criança, mas teve 3 pessoas, 3 amigos que não se curvaram àquela estátua. Quem eram esses 3 amigos? Os amigos de Daniel. E tinha os soldados malvados, né, que viram que os amigos não se curvaram e correram para o rei, falaram para o rei que tinha 3 pessoas que não estavam adorando aquela estátua. E quem não adorasse a estátua, sabe o que ia acontecer? Ia ser jogado numa fornalha ardente, dentro de um fogo, uma fornalha, um buraco bem grande assim, muito quente mesmo. A palavra de Deus diz que estava mais vezes, ainda mais quente do que o normal. Então, o rei mandou jogar os amigos de Daniel lá dentro da fornalha ardente para ser queimados. E sabe o que aconteceu? Olha lá, você já conhece muito bem essa história. Eles não foram queimados. Jesus foi ficar com ele, foi proteger. Por quê? Porque eles eram fiéis a Deus e Deus sabe do coração. Deus livrou os amigos de Daniel do fogo ardente, da fornalha ardente. Vocês estão vendo como é bom a gente ser o quê? Obediente, obedecer aos mandamentos de Deus. Deus, ele ajudou, ele ficou e livrou, né, os seus amigos. E quando os soldados foram ver lá, o soldado com o rei, eles tinham jogado 3 amigos só, 3 pessoas. E tinha uma 4ª pessoa. E quem era essa 4ª pessoa? Era o próprio Jesus, que foi ficar com esses seus amigos, que não deixou eles serem queimados na fornalha ardente. Olha como Deus é maravilhoso, não é verdade? Então, que possamos aprender sobre a obediência, que essa história fala sobre obediência, obedecer os mandamentos de Deus, obedecer mamãe e papai, obedecer os ensinamentos que mamãe e papai nos dão, não é? Porque sempre nós iremos o quê? Ser vencedores na nossa vida. Que possamos aprender com essa lição de Daniel. Ok, meus amores? Tem a atividade aqui para vocês, que fica na página 51 do caderno de atividade de vocês, que eu irei ler, que diz assim,
o rei Nabucodonosor construiu uma grande estátua e queria que todos se curvassem àquela estátua, que todos o adorassem. Os amigos de Daniel não se ajoelharam, não se curvaram a essa estátua, pois adoravam somente ao seu Deus. Então o rei mandou que eles fossem jogados aonde? Numa fornalha ardente. Olha só, então o que vocês irão fazer? Vocês irão marcar as 6 diferenças entre as imagens. Tem 2 imagens aqui da fornalha ardente, olha, tem essa aqui e essa outra, mas também tem 6 diferenças aí nesses desenhos, nessas imagens. Vocês irão marcar os desenhos, observem bem, vejam quais são os desenhos, quais são as coisas diferentes e marquem, ok? Aí tem uma oraçãozinha que diz assim: Senhor Jesus, ajude-me a fazer sempre a sua vontade. Olha que oração linda, né? Que possamos pedir sempre para Jesus que nos ajude sempre a fazer a sua vontade, a andar pelos seus caminhos, a cumprir os seus mandamentos, porque só assim nós seremos o quê? Nós seremos felizes na nossa vida e nós teremos vida longa, não é? Que diz lá no 5º mandamento, o que diz? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, não é, meus amores? Então, Deus, ele cumpre com as suas promessas, ele é fiel e nós devemos também ser fiel a ele, assim como Daniel foi fiel e obediente, Daniel e seus amigos. Vamos orar, vamos agradecer Papai do Céu por mais essa historinha que ele nos concedeu. Oremos. Papai do Céu, obrigado, Senhor, por mais uma história que o Senhor nos concedeu durante esta manhã. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude a tirar ensinamentos dessa historinha para a nossa vida, a ser sempre fiel a Ti, sempre seguindo os Teus mandamentos. Fica conosco, nos abençoa hoje e sempre. Nós te pedimos essas bênçãos no doce nome de Jesus. Amém. Beijos no coração. Tchau. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, meus amigos.